Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa, como sempre, o Fausto ali colocando coisas na cabeça da Daniela e dizendo que se o irmão dela não tivesse chegado a tempo lá na escola, esse infeliz desse caminhoneiro teria pegado a Isabela, tinha ido embora e estaria a quilômetro de distância dali. O Pablo diz ele que espere um pouco, que não é bem assim, porque isso não iria acontecer. A Daniela faz o quê? Come cora do que o Fausto falou e agora quer enfrentar até o irmão e diz que ele, o Memo, não era a pessoa que eles acreditavam que ele era. Ela continua dizendo que tem mais, que ela acha que nem a família dele está sabendo de tudo o que ele seria capaz de fazer. Ela continua ali desesperada, logo depois de ter escutado tudo o que o Fausto falou, ela come cora dele ali e continua dizendo coisas ao Pablo que ele olhe para ela porque ela está apavorada e que ela não quer perder a sua filha. Ela continua dizendo que está com o peito ali cheio de angústia e que ele não tem ideia do que ela estava prestes a fazer. Ele fica calado ali, todo perdido, sem entender o porquê que a Daniela está agindo assim, por mais que ele saiba que ela está sendo motivada a fazer isso por causa do Fausto, mas ele continua ali em silêncio e ela pede que, por favor, que ele ajude a ela defender a sua filha, porque ele sabe muito bem o quanto que ela ama a filha. Por sua vez, ele só fica ali calado sem saber o que fazer. Já lá com o Memo, ele tá todo agoniado ali, juntamente com a Gabriela, o Sebastião e a Lupita, e a Gabriela começa a dizer a ele que ele não vai gostar do que eles vão dizer. O Memo começa a se agoniar ainda mais e pede para que ela diga agora mesmo o que foi que aconteceu. A Gabriela fica sem saber até como comentar isso com ele e a Lupita catuca ali o Sebastião para que ele diga ao Memo agora mesmo o que ele ouviu. Todos ficam calados e o Memo, agoniado ainda mais, grita para que eles falem agora mesmo o que foi que aconteceu. Então o Sebastião vai logo na titela ali e diz ao Memo que a Daniela e o Fausto vão levar a Isabela embora do país. O Memo começa a ficar angustiado, mas de início não transparece isso e pergunta ao Sebastião de onde foi que ele tirou essa notícia. O Sebastião diz que ele conseguiu ouvir quando o Fausto disse isso ao Eron lá no escritório dele. O Memo começa a ficar invocado e diz que não, que jamais eles iriam fazer isso e que talvez o que eles vão fazer é levar ela de férias por alguns dias. O Sebastião diz a ele que não, que eles vão embora e vai ser no dia seguinte. O Memo questiona ele e diz como assim amanhã, e ele continua dizendo para o Memo que sim, que vai ser no dia seguinte, que ele já comprou até as passagens e que eles vão embora direto para o México. Sebastião continua dizendo que o Fausto sim vai passar uns dias, só que a Daniela e a filha dele nunca mais irão voltar. O Pablo continua ali todo perdido com essa conversa, porque ele sabe que o Memo não é esse monstro todo ali que o Fausto está colocando na cabeça da Daniela. Então é aí quando o Fausto grita com ele e diz para que ele abra o olho dele e veja que ele, o Memo, é um bandido. A Daniela pede que, por favor, que o Fausto se acalme um pouco e deixe ela conversar a sós com o irmão dela. Ele continua dizendo um monte de coisa ali e ela pede que, por favor, que dê só um tempo para que ela possa conversar com ele. Ele diz que tudo bem, que vai preparar as malas. Logo depois que o Fausto sai, o Pablo começa a se invocar ali e diz a ela que não está entendendo agora mais nada. A Daniela apenas explica para ele que ela tem que ir embora e ele continua dizendo a ela que ele não quer que ela vá embora porque de forma nenhuma ele quer perder ela. Ela diz que ele nunca vai perder ela e que ele tem que entender que ali está doendo muito nela, tem que tomar essa decisão, mas que pode jurar para ele que isso é o melhor para ela. Ele continua perdido ali e diz a ela que não entende o porquê. Ela começa a dizer a ele que o Guilherme não é a pessoa que eles pensavam que ele era e que ele enganou a todo mundo, principalmente a ela. O Pablo ele continua ali sem conseguir entender e fala que ele entende uma parte, que ele chegou no início na família ali sem dizer quem realmente ele era, só que a Daniela continua ali, interrompe ele e diz que ele tem que abrir o olho porque ela descobriu coisas terríveis do Guilherme. Ela continua dizendo que tudo o que o Memo falou ali é uma grande mentira e que ela também não consegue entender o porquê que esse tempo todo ele tem escondido que ele é o verdadeiro pai da Isabela. O Pablo, tentando defender o Memo, diz que é porque talvez ele seja um homem nobre, que isso talvez para ele, na visão dele, seja o mais correto a fazer e que ele acredita que ainda não é o momento certo de dizer a Isabela que ele é o verdadeiro pai dela. Daniela fica calada e ele continua dizendo que a ela, por favor, que ela não faça isso, que isso é um grande erro.
Ele diz a ela que tem certeza, pode garantir para ela que se ela fizer isso, uma hora ou outra mais tarde ela vai se arrepender. Daniela agora fica em silêncio sem saber o que responder para ele, muito pensativa, e a cena depois muda, vai lá para o Memo, que está revoltado, dizendo que não, que isso não pode ser, que o Fausto sim pode fazer uma covardia dessa com ele, mas que a Daniela jamais faria uma coisa tão suja assim com ele. A Amparo pede ele que por favor, que ele não se altere, que se acalme, porque isso aí não vai resolver exatamente nada. Ele continua dizendo que tudo isso aí estava na cara, que uma hora ou outra iria acontecer, e ela pede a ele novamente que por favor, que ele tire essas ideias da cabeça, que se acalme e vamos pensar com mais calma. Ela começa a dizer que talvez o Sebastião não conseguiu escutar a conversa completa e que com isso talvez também a Daniela não conheça as intenções do marido dela. O Memo agora começa a planejar ali e diz que é claro que talvez o Fausto quer levar ela à força e com isso deve ter forçado ela ali ameaçando. A Amparo diz que sim, porque esse tipo de homem igual o Fausto é capaz de qualquer coisa, que eles dois ali conhecem muito bem como que é ali a mãe da Isabela. O Memo diz que é exatamente isso. Então nesse exato momento ele toma a decisão de ligar para Daniela e diz a Amparo, eu vou ligar agora mesmo para Daniela. Só que quando ele diz que vai fazer isso, quem é que chega? A Úrsula, que já chega revoltada e pergunta, como assim você vai ligar para essa garota? Ela então revoltada pergunta como que ele vai fazer isso, toma o celular dele e pergunta a ele o que é que ele está pensando e que eles fizeram um acordo. Antes que eu volte aí para essa baderna, vamos lá para Daniela, que ainda está conversando com o Pablo, dizendo a ele que ela estava cega, estava feito uma menina ali adolescente com uma venda nos seus olhos. Ela continua dizendo que o mentiroso nunca deixa de ser o mentiroso e que isso aí é quem é o Guilherme, um dos piores dos mentirosos. O Pablo fica todo o tempo ela pedindo que ela se acalme, que não é bem assim, que ele não concorda com o que ela está dizendo, mas ela continua dizendo que sim, que ele chegou ali com o sapatinho de lã devagarzinho tentando convencer ela de exatamente tudo. Ela continua dizendo que ele com aquela calma todinha fez ela acreditar em exatamente todas suas mentiras. O Pablo fica até sem entender o porquê ela tá com esse monte de ideia na cabeça ali, mas ela continua dizendo que esse todo o tempo ali o Memo manipulou ela, brincou com ela, fez o que ele queria com ela. O Pablo agora pergunta a ela por que ela está falando assim, do que ela está falando. A Daniela pergunta a ele se ele sabe qual é o maior erro que ela fez em toda a sua vida. Ele fica calado e ela diz que o maior erro da vida dela foi ter se apaixonado pelo Memo. Já o Memo começa a dar um monte de grito na Úrsula e diz que agora mesmo ela entregue o celular dele porque ele vai sim ligar para Daniela. A Úrsula diz a ele que não vai fazer isso porque todos os dois concordaram que ela iria ajudar ele a esquecer essa mulher. Ele continua pedindo o celular e ela diz que não pode nem saber como ajudar ele mais, porque basta ele estar sozinho ali, a primeira coisa que ele faz é correr atrás dessa mulher e pergunta se ele não se cansa de ficar correndo atrás dela. O Memo continua dando grito pedindo apenas o telefone para que ele ligue para ela. Então a Amparo entra na jogada e diz a Úrsula que ela se coloca no lugar dela, entrega o telefone para o Memo porque ela mesmo está vendo ali a tempestade que está acontecendo e que ela não piore ainda mais. A Úrsula grita com a Amparo e diz a ela que ela não se meta nesse assunto. O Memo grita com a Úrsula e diz a ela que ela não fale assim com a Amparo e pergunta o que é que está acontecendo. A Úrsula grita com ele também e diz a ele que a esposa dele é ela, a Úrsula, e que essa mulher, apontando para Amparo, não tem nada que se meter ali nas broncas deles dois. Úrsula olha para Amparo e diz que inclusive ela já tem aguentado bastante, né? A Amparo diz que na realidade é melhor ela ir logo embora ali e o Memo diz ela que não, que ela fique porque ela está ajudando ele, porque tudo isso está afetando a família e que todos eles vão resolver tudo isso aí juntos. A Úrsula olha para ele seriamente e pergunta a ele quando que ele vai dar ali o lugar que é dela na vida dele e depois pergunta a ele se ele sabe o porquê ela chegou atrasada no casamento deles dois. Então olha para Amparo e diz a ela que ela conte agora mesmo. Amparo fica calada e a Úrsula pergunta se ela já disse ao Memo o que foi que ela fez com ela. Amparo continua calada e a Úrsula continua dizendo se ela contou ao Guilherme a forma horrível que ela lhe humilhou. A Úrsula diz que por pouco quase que ela perdia o dia mais importante da vida
vida dela. De volta lá com o Pablo e a Daniela, o Pablo pergunta a Daniela se de fato ela está apaixonada pelo Memo. A Daniela apenas balança a cabeça dizendo que sim, e o Pablo arregala os olhos e diz a ela o porquê que ela nunca contou isso pra ele. A Daniela responde pra ele que é porque pra ela se sentiu uma ridícula por ter se apaixonado pelo homem que entrou na vida dela por apenas um propósito, que era destruir a sua família. Ele fica calado e ela continua dizendo que o único propósito dele foi esse e que inclusive levar sua filha. Pablo continua ali todo perdido, dizendo que não tá conseguindo entender mais nada agora. Ela começa a dizer que quando ela se encontrou a primeira vez com o Memo, ele ficou ali como se estivesse encantado com ela e demonstrando ter um bom coração. O Pablo diz, ele fez isso porque é isso que ele é, porque para ele e para o Pablo, ele demonstrou ali ser de fato autêntico e que tem um coração de ouro. A Daniela diz ele que não, que ele está enganado porque tudo isso aí fez parte da estratégia dele do Memo para fazer ela se envolver com ele. A Daniela continua dizendo que o Memo chegou com aquela conversinha fiada dele ali e fez ela pouco a pouco confiar cegamente nele. A Daniela continua dizendo que o Memo fez ela se sentir tão segura, mas tão segura, que ele ganhou a confiança dela muito rápido, ao ponto de a se cala, fica um pouco pensativa e o Pablo pergunta a ela o que. Ela apenas diz que desabafou com ele, com um estranho, como ela nunca fez com ninguém nunca em toda a sua vida. Ele continua dizendo a Daniela ali que sim, ela fez isso porque o Guilherme é um homem muito bom e que ela encontrou alguém que ela podia de fato ali desabafar. Ela diz que não, que ela contou tudo, inclusive tudo que estava acontecendo entre ela e o Fausto, e que ela percebeu ali que ela foi uma presa fácil para ele. Ela continua dizendo que o Memo percebeu que ela era uma presa tão fácil que ela nem demorou muito tempo para cair ali aos pés dele. De volta lá com a Úrsula, ela começou a chorar e dizendo ao Memo que a irmã dele inventou uma conversa ali, que ela, o filho que ela está esperando a Úrsula, não era dele, do Guilherme, e apenas ela estava inventando que estava grávida para poder amarrar ele. Ela olha para Amparo, ainda chorando muito ali, se amostrando, aí diz ao Guilherme que essa mulher aí não deixou ela sair de sua casa até que ela pudesse comprovar ali que de fato ela estava grávida, esperando um filho dele. O Guilherme, como sempre, começa a comer corda dela e pergunta a Amparo se isso verdadeiramente é verdade. A Amparo diz que sim, que tudo isso que ela está dizendo é verdade e que ela mesma colocou um monte de coisa na cabeça deles e que inclusive ele mesmo, Guilherme, queria até cancelar o casamento. Ela continua dizendo que aquela Karen lá fez ela acreditar que a Úrsula inventou que estava grávida somente para te segurar. A Úrsula pergunta a ela se ela poderia dizer que classe de mulher ela acha que ela, a Úrsula, é, e a Amparo continua dizendo que já pediu desculpas a ela e ela sabe muito bem disso. A Úrsula diz a ela que nunca ela vai esquecer o que ela fez com ela e que ela não tem ideia o quanto que tudo isso foi humilhante para ela.